Está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículos 12 a 14, o seguinte: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Portanto, não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Meu irmão, minha irmã, creio nesse olhar cuidadoso de Deus e em seu juízo sobre a história humana. Mas é importante entendermos no que estamos crendo. Talvez alguém acredite que Pedro esteja afirmando que esteja tudo dominado, como as pessoas costumam dizer. Ou numa versão mais religiosa, é como se Pedro estivesse dizendo: Deus está no controle. E se está no controle, tudo dará certo para os justos, mas os injustos vão se dar mal. Seria essa a tese. O justo vai orar e receber bênçãos. Os injustos serão devidamente punidos. E quem escolher a justiça não precisa temer, pois tudo dará certo. Nenhum mal lhes acontecerá. Bem, lendo as palavras do apóstolo Pedro, podemos pensar tudo isso. Mas lendo-as à luz de tudo mais que está escrito nas Sagradas Escrituras, veremos que não é bem assim. O próprio apóstolo Pedro sofreu prisões e enfrentou injustiças, apesar de ser comprometido com o bem. Então, o que podemos esperar de Deus no curso de nossa vida e que certezas podemos ter sobre alegrias, sobre dores, ganhos e perdas? À luz do Evangelho, diante do que Jesus nos ensina e considerando o significado das Sagradas Escrituras como fonte de revelação para nós, creio que o apóstolo Pedro esteja nos incentivando a olhar para a vida com esperança, seguros quanto ao cuidado de Deus, mesmo quando formos atingidos por situações adversas que venham nos causar sofrimentos. A sua mensagem não é uma mensagem triunfalista e muito menos arrogante. Embora possa parecer a princípio, nós podemos ter a certeza de que Deus tudo vê, que Deus tudo sabe e não confunde as pessoas comprometidas com o que é justo com as pessoas que acostumaram-se a praticar o mal. Não nos ocultamos de Deus com nossas palavras. O fato de ninguém mais saber não significa que Deus não saiba. Todavia, o que Deus faz e como intervém é algo muito particular dele, para além de nossa compreensão. Nosso padrão de justiça não atende os critérios de Deus. Não concordaremos com ele muitas vezes e pode ser que seu silêncio ou aparente omissão a respeito de algo nos pareça inaceitável. Mas devemos confiar em Deus. Mesmo praticando o bem, podemos nos dar mal nesse mundo de injustiça em determinadas coisas. Isso, entretanto, não deve abalar a nossa certeza de que estamos sob o olhar atento de Deus. Esse é um lado difícil de nossa fé. Mas não podemos controlar a Deus e nem usá-lo para controlar a vida. E sejamos sinceros, muitas e muitas vezes é exatamente isso que gostaríamos. Gostaríamos de ser capazes de mover a mão de Deus e fazer dele a nossa voz. Outra coisa, dizer que o fim das coisas sempre representa a vontade de Deus é um engano. Isso seria simplificar demais. A soberania de Deus não exige essa afirmação.
A verdade é que enfrentaremos dores e desfrutaremos de bênçãos nessa vida. E haverá sempre um certo grau de imerecimento nos dois casos, o enfrentar das dores e também no desfrutar das bênçãos. A vida não é um jogo matemático, não é uma ciência exata. Há contas que não fecham. Talvez isso devesse nos convencer do quanto importa a autonomia humana, em lugar de fazer afirmações simplistas sobre a soberania divina. Deus é bom, mas neste mundo há muitos maus com o poder nas mãos. Como cristãos, nós somos desafiados a firmemente crer no olhar atento do nosso Pai Celeste. Ele sabe o que faz e nos ama. Portanto, não precisamos desanimar, não precisamos nos desesperar, nem ficar inquietos. Qualquer sensação de abandono será sempre circunstancial, é passageiro. Poderemos ser abatidos, mas jamais destruídos. Isso vale para mim e para você, apesar de mim e apesar de você. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.